Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos, utilizando o nosso conceitual moscas cigarras, prosseguir com o atado de uma nova cigarra, um novo padrão de mosca, que é a cigarra preta CPR2, uma cigarra realística que você pode usar tanto para agregar mais valor à sua caixa de moscas, como também para pescar. Se encontra aqui a cigarra referente deste vídeo, uma cigarra bastante interessante, que traz um realismo no atado de moscas, porém ela pode também servir, por ser muito fácil de se fazer, para utilização de pesca também, trazendo com isso uma imitação mais realística para a sua pesca e uma metodologia de construção não muito complexa. Vamos entender um pouco melhor o passo a passo neste vídeo de hoje. Aqui sobre a mesa nós temos detalhado então o padrão da cigarra preta CPR2, cigarra preta realística 2, um padrão de número 2 que eu elaborei neste sistema corporal usando um corpo maciço, ok? Esculpido. Vamos entender isso melhor. Essa cigarra que se encontra aqui, ela tem um corpo estrutural maciço, no qual este corpo ele pode ser feito de 3 padrões de materiais. Nós podemos usar a balsa, ok? Para aqueles que têm um pouco mais de habilidade, modelar como eu fiz aqui na balsa, o corpo da cigarra CP2. Pode ser também feito de uma forma mais simplificada, com alguns cortes, na cortiça, ok? E pode ser feito, como eu fiz neste padrão aqui, e vamos mostrar neste vídeo, o uso da EVA, tá? Da estrutura corporal de EVA, que é o padrão mais fácil de se obter, talvez, e mais fácil de se trabalhar. A madeira balsa se encontra numa certa dificuldade para se obter hoje em dia. A cortiça é mais fácil, porém tem as suas adversidades aí de cortes e de material não tão durável, e o EVA, que ele é bastante macio, flutuante e fácil de se encontrar, tá bom? Qual é o processo de elaboração corporal? Eu começo com um retângulo, né, que foi obtido desta chapa aqui de tatame de 12 milímetros por aproximadamente 10 milímetros de largura. Então eu tenho 12 de altura, 10 de largura por aproximadamente 25 milímetros de comprimento, ok? Tá? Pode ser maior? Pode, mas geralmente esse padrão maciço é mais interessante fazer corpos menores, tá? Então nós temos aqui a estrutura do bloco, o desenho de como foi mais ou menos talhado e chegamos aqui no corpo finalizado que nós temos aqui, ok? Esse corpo finalizado foi agregado, então, como demonstra-se aqui, com um fio de nylon, agregamos os 2 olhinhos para dar o efeito chamativo dos olhinhos da cigarra, que são bastante proeminentes, ok? Nós encaixamos o anzol encaixado, nós transpassamos as perninhas são feitas com este padrão aqui de cerda de vassoura, um padrão de cerda de nylon bem mais grosso, de vassoura, né? Mas pode ser feito também com este padrãozinho mais delicado de cerdas de vassoura aqui, tá? Não precisa ser este aqui especificamente, tá? Não precisa ser este padrão aqui. Este padrão aqui é mais difícil às vezes de se encontrar, não é sempre que você vai achar.
Desde que seja uma cerda de nylon, vocês conseguindo fazer, a técnica é a mesma. Podemos utilizar também, se caso queiram, perninhas de silicone ou de borracha, tá? Para uma atratividade maior para a pesca. Nós simplesmente fazemos uso de um vazador com a agulha de atado. Nós vamos vazar 3 furos e nesses 3 furos nós vamos transpassar as perninhas e fixá-las. Depois, com a pinça, nós vamos modelar o shape das perninhas aqui, nas articulações, que é o caso aqui, tá? A asa se encontra aqui, um padrão de asa realístico, muito simples de se fazer, está aqui demonstrado. Eu geralmente faço um shape baseado em um papel cartão, como está aqui, para ficar condizente com o tamanho da cigarra que eu quero atar, ok? Ela tem que ficar, o par de asa tem que ficar condizente. Então eu não posso fazer uma asa desse tamanho para um corpinho desse tamanho. Apesar de que a proporção da asa da cigarra sempre vai ser aproximadamente 2 vezes o tamanho do corpo, tá? Olha, mais ou menos 2 vezes, tá? Então nós temos aqui o shape da asa. Ela é feita de modo que quando fixada, dobrando ao meio, ela já tem o perfil triangular, característico da cigarra quando assim em descanso de asas, né? Ok? Que material eu vou usar para a asa? Um padrão de acetato ou o filme para retroprojetor, não muito grosso, mas também não muito fino, tá? Nós vamos então, com esse material, nós vamos sobrepor aqui, usando uma caneta à prova d'água ou uma caneta esferográfica, nós vamos modelar isto aqui, tá? E com essa modelagem, nós podemos tonalizar com canetas à prova d'água, criando aí um efeito e dando este acabamento aqui, tá? Eu vou detalhar um pouco este tipo de padrão de asa de shape realístico, tá? Vamos então iniciar a nossa cigarra CPR2, passando a lista de materiais necessários para o atado desta mosca. Eu vou usar aqui uma linha de atado de 100 a 160 denier ou 6/0, ok? Pode ser usada também uma de 200 a 220, 3/0. Essa linha vai servir simplesmente para fazer a cama na haste do anzol. Que anzol eu vou usar para esta mosca então? Eu vou usar um anzol Marusseigo WR tamanho 18 ou similar modelo ou tamanho, tá bom? Aqui nós temos então o corpinho da cigarra já previamente pronto. Como eu vou passar então e preparar esse corpo para adaptar no anzol? Eu vou transpassar aqui por esta parte frontal aqui, saindo aqui aproximadamente da cabeça até esse ponto de saída, tá? 2/3, e a parte final ficará 1/3 exposto fora do anzol, tá bom? Um corpo estendido, digamos assim. Eu inicio com uma agulha fina e depois calibro esse furo com uma agulha um pouco mais grossa, de forma que eu possa conseguir passar então através desse furo a cabeça do anzol ou o olhar do anzol, tá bom? Feito isso, nós vamos então fixar o nosso anzol aqui na morsa, tá? E prosseguir com a lista de materiais. Que materiais eu vou usar para as perninhas desta cigarra? Eu vou usar cerdas de vassoura, tá bom? De nylon ou plástico, tá? Podendo ser utilizado então também perninhas de silicone ou outro material que vocês achem interessante para fazer as perninhas, tá? As asas vão ser feitas com um material conhecido
como um acetato. Ele é um plástico, ó, faz esse barulhinho, tem uma certa espessura, não é o acetato muito fininho, ele é um acetato um pouquinho mais grosso, tá? Ou outro material de asa que eu já sugeri a vocês aí, tá bom? Eu vou precisar de cola à base de cianoacrilato, vou precisar de uma pinça para poder manobrar as patinhas. Se caso vocês usem corpo de cortiça, vocês vão cortar aqui, por aqui, ó, de forma a que o anzol fixe mais facilmente, tá? É mais fácil vocês cortar, ou a balsa também, corpo de balsa ou corpo de cortiça é mais fácil cortar do que tentar fazer esse furo. O EVA lhe permite essa facilidade, tá bom? Vamos precisar de caneta à base de tinta permanente ou esferográfica, tá? Vamos então preparar aqui o nosso corpo aqui, da nossa mosca, de forma que a mesma seja aqui então fixada nesta haste de anzol. Eu vou aqui fazer uma cama com a linha de atado, de modo que assim eu consiga trazer aqui o corpo fixado. É um padrão de mosca realista, bem fácil de se fazer, como vocês vão poder ver acompanhando aí no passo a passo. Vamos fazer aqui uma cama com a linha de atado. Fazemos aqui um nó de acabamento, tá? Não precisa ser com o dedo, pode ser com o uso da ferramenta. Nós cortamos aqui o excesso. O corpo já está previamente preparado. Nós vamos encaixar aqui da parte de trás para a parte da frente, saindo o corpo por aqui. Vamos então fazer a colagem da nossa estrutura corporal, passando aqui a cola à base de cianoacrilato, ok? Uma camada generosa, e voltamos aqui com a nossa estrutura corporal da cigarra. Vamos pressionar aqui um pouco para a mesma aderir aqui à haste do anzol. Vocês podem então esculpir o corpo desta cigarra de forma a seguir assim um critério mais detalhista, ou de forma mais grosseira, simplesmente fazendo um cortes de forma a não decorar muito, até devido a ser usada na pesca, não precisa de tantos requintes. Vamos prosseguir então. Usando agora a nossa agulha de atado, nós vamos transpassar 3 partes aqui, de forma a criar os furos para transpassar a nossa cerda de nylon, que vai ser as perninhas da nossa cigarra. Então eu vou escolher aqui um ponto logo atrás aqui da linha do gap, aproximadamente aqui onde tem a fisga, vai ser o primeiro ponto. Eu vou transpassar aqui através deste ponto, de forma a ter aqui, ó, uma passagem de um lado a outro, ok? Passei o primeiro, vou passar o segundo e o terceiro. Então este aqui é o primeiro. Vou, para adiantar aqui o meu lado, já vou passar aqui a perninha da cigarra, aproveitando aqui já a primeira furação. Vamos ver se eu consigo aqui. De primeira, esse processo é um pouquinho mais chato de se fazer, mas nós passamos, ó, viu? Conseguimos já passar a primeira perninha. Eu deixo aqui, com esta referência eu faço a segunda furação
é mais ou menos uns 2 milímetros à frente, seguindo o mesmo sistema. Passei a segunda, como vocês podem observar aí. Quando eu retiro, vou aproveitar a furação. Para facilitar, eu estou dando um pequeno cortezinho aqui em diagonal para criar aqui um ponto de passagem mais fácil. Vamos ver se eu consigo aqui também de primeira. Quando acontece essa dificuldade, a gente pode transpassar de novo a agulha pela furação. Segunda perninha já passada, depois nós vamos dimensioná-la aqui as perninhas e usar aqui a pinça para dobrar, tá? Então eu vou aqui agora já fazer aqui uma pequena dimensão para aproveitar as cerdas que estão aqui excedentes, tá? Lembrando sempre que a pata traseira é um pouco maior e a pata dianteira é um pouco menor. Vou aproximadamente aqui tirar este excesso que está me atrapalhando e vamos à última patinha, que seria a patinha dianteira, tá? Vamos à última patinha. A patinha dianteira é mais perto aqui dos olhos. Também já transpassada. Vou retirar e aplicar a cerda. Reforçar aqui o pique para que a cerda me facilite aqui a passagem. Muito bem, as três perninhas já transpassadas, nós vamos agora dimensionar aqui o tamanho, o comprimento. Eu vou aplicar cola à base de cianoacrilato, eu vou puxar essas pernas para trás, vou aplicar um pouco de ciano por aqui, ó, e voltar com a perninha para frente. É só isso que tem que fazer. Vamos então passar aqui a cola na base da perninha, de forma que eu consiga, puxando aqui para a parte de dentro, ela fixe. Passo na segunda e na terceira aqui também. Vamos girar aqui e reforçar do outro lado. Com a agulha de atado, eu ajusto aqui o comprimento das perninhas da cigarra. Ok? Vamos abrir aqui de forma aqui a criar já o primeiro sentido de patas da cigarra, tá? Aqui a gente espalha a cola. Com isso nós temos já a patinha da cigarra colada, tá bom? Aqui sobre a mesa se encontra então o padrão de asa que nós vamos agora construir para finalizar a nossa cigarra CPR2. O padrão de asa que eu estou utilizando aqui é muito simples de se fazer. Existem metodologias para que a asa fique mais realística ou de um realismo razoável para que se
possamos assim usar na pesca. O processo consiste da seguinte forma: ou você imprime uma asa num papel, tá? Imprime, e com o uso do acetato você sobrepõe e inicia os detalhes com a caneta esferográfica ou com a caneta à prova d'água, tá? Depois, com o uso da tesoura, nós recortamos a asa. Esta é uma metodologia. A outra metodologia seria você criar uma matriz de corte de papelão, tá? E assim sobrepor essa matriz de corte sobre o material que vai vir a servir de asas, né? Você dispõe aqui, faz o contorno e decora com as veias da asa ou as nervuras da asa, tá? E a outra metodologia seria você ter uma asa já de um inseto coletado, né, na natureza, ela foi envelopada, e utilizar então a própria asa como uma asa de referência. Nós vamos ter aqui o shape original do inseto e os desenhos da nervura. Isso para uma questão de construção ultra realística, que você precisa ter uma similaridade muito com o real. Aqui vocês podem notar que ela não traz esse realismo ou ultra realismo nessa asa, tá ok? A intenção aqui é utilizar este padrão de cigarra para a pesca, tá? Então tem esta metodologia. Seguindo então essa metodologia, eu sobrepus aqui o material que vai ser feito a asa e passei a caneta à prova d'água para me facilitar aqui o enriquecimento da asa. Como é feito isso agora? Eu vou pegar então a minha madeirinha aqui, uma madeira de MDF, e com uma agulha de atado, rombuda, com a ponta aqui arredondada, eu vou começar a fazer então uma decoração aqui, um sulco, criar aqui um sulco na asa, de forma a quê? A ressaltar estas nervuras, tá? Isso aqui é um processo que requer um pouquinho de tempo. Nosso vídeo vai ficar muito extenso, mas eu estou mostrando a vocês que o processo construtivo de uma asa realística só requer de um pouco de tempo do atador e quanto ele deseja, né, que a mosca fique mais ou menos realística, tá bom? Então vocês vão criar aqui essa nervura. Vocês vão reparar que quando eu começo a fazer essas partes aqui ficarem ressaltadas, a asa começa a criar aqui, ter uma espécie de uma irregularidade que vem a ser aqui o processo que sofreu esta. Com isso nós passamos então a nossa caneta, pode ser esferográfica também, para ressaltar aqui as nervuras, tá? Aonde criaram-se os sulcos. Os sulcos e os tipos de desenhos que a asa possui vai ficar muito a critério de quem for fazer a cigarra, tá? Então eu tenho aqui a própria caneta, por possuir também a ponta abaloada, ela também cria o sulco e deixa aqui a sua impressão da carga, né? Que eu escolhi uma carga escura, tá? Então nós temos aqui uma asa de cigarra sendo construída, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que não tem grande dificuldade. Quem não quer ter esse trabalho pode imprimir a asa direto no filme de acetato, tá? Para retroprojetor e cortar. Então a asa que foi feita nesta cigarra simplesmente foi feita desta forma. Aí, se você quiser, você pode passar uma caneta à prova d'água, tá? Para a asa ficar um pouco mais escurecida, tá? Criar aí um efeito mais natural.
dobramos ao meio a asa, certo? Seguindo aqui o shape, e vamos com a nossa tesoura fazer aqui os cortes necessários que a asa assim necessita. Nada muito difícil. E o aspecto final vocês estão vendo aqui, que fica bastante legal, tá? Tá aqui a nossa asinha da nossa cigarrinha. Vamos então fixar a nossa asa de cigarra na nossa mosca que nós estamos finalizando, ok? Bem, nessa fase do projeto nós já temos aqui então a nossa asa finalizada, ok? Já devidamente cortada e decorada. Agora nós vamos encaixar a asa na estrutura corporal da cigarra. Como eu fiz isso? Se vocês observarem bem, a mosca que já está finalizada, ela possui um sulco deste lado e deste lado, na estrutura do corpo. Nós vamos criar um sulco aqui e aqui, para assim encaixar e colar a asa. E depois fazer a pintura, decoração e dobrar as patinhas, e a mosca estaria pronta para a pesca ou para a exibição. Então, no caso, eu teria que pegar aqui o estilete e dar um pequeno corte aqui de um lado e um pequeno corte do outro, ok? Nós vamos fazer isso aqui com calma, porque esse corte tem que ser um corte cirúrgico, preciso, para não perdermos aqui a nossa estrutura corporal. Eu vou definir então aqui aonde eu vou fixar a nossa asa, tá? Eu vou definir aqui o ponto de contato da onde ela costuma entrar, tá? Então, atrás dos olhos, eu vou criar aqui um sulco e vamos fixar com a cola à base de cianoacrilato a nossa asa. Com a ponta do estilete, nós cortamos então deste lado e deste lado de cá também, ok? Com isso, nós vamos pegar a nossa asa, né, que já está devidamente posicionada, vamos colocar aqui de forma a que com a ponta da agulha eu consiga calcar aqui e trazer para dentro a asa deste sulco, ó, como vocês podem ver aí, ó, ok? Vou fazer de um lado e fazer de outro. Com isto a asa fica ajustada dentro desse sulco. A gente calibra aqui o alinhamento da asa para que a mesma fique. E entramos com a cola à base de cianoacrilato nesse sulco, selando toda a nossa cigarrinha, ok? É uma questão só de ajustar aqui com calma para que a asa fique equidistante de um lado e de outro. Isto, nós chegamos aí, ó, à conclusão, ajustamos para cá, para lá e aplicamos a cola, de modo a selar todo esse conjunto de asas aqui, tá? Aí, ó. Agora a gente aplica a nossa cola à base de ciano, que ela vai fixar todo esse conjunto de asas aqui no local, ok? Esperamos por alguns segundos aqui. E com auxílio aqui da pinça, calçamos aqui toda essa estrutura. A asa vai secar
e vai ficar nesta posição aqui que nós desejamos, ok? É só uma questão de ajuste aqui. Um processo um pouquinho chato, mas depois de seco, ela fica bem legal. Após seca, nós vamos passar então o acabamento de pintura nos olhos e na cabeça da cigarra, para assim finalizarmos. Dobrar a patinha e a mosca estaria pronta. Finalizada então a pintura da nossa cigarra com o esmalte preto e os olhos com o esmalte amarelo, ok? É um processo muito simples, pode-se utilizar canetinha também à prova d'água ou outros materiais para enriquecer a pintura e o acabamento da sua mosca. Com a ponta da pinça, nós vamos então criar aqui as articulações da cigarrinha, né? Criando aqui o efeito de perninhas na mesma, né? De forma que a cigarrinha fique com um conjunto de patinhas bastante interessante, tá? A gente vai dobrando aqui para cá e para lá e vai ajustando aqui a critério o padrão de perninhas da nossa cigarra. Finalizar então as dobrinhas das patas e os acabamentos de pintura, ok? Temos então a nossa cigarrinha preta CPR2, ok? Esta numa versão de olhinhos amarelos e esta aqui na versão de olhinhos vermelhos. Espero que vocês tenham gostado e procurem atar este padrão de mosca, que é bastante simples de se fazer e boa para a pescaria. Espero que vocês tenham gostado deste padrão de cigarra. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Grande abraço. Até o próximo vídeo.